Certa vez, um determinado irmão entrou dentro do gabinete pastoral e falou para o pastor: pastor, o senhor podia conversar com a minha esposa, porque ela está histórica e é complicado. Eu queria que o senhor conversasse com ela, porque todos os dias eu vejo minha esposa é histórica. E aí o pastor ficou um pouco curioso com isso. Falou: não, meu irmão, você está errado, você está querendo dizer que a sua esposa está histérica. Não, pastor, de maneira alguma. A minha esposa, ela é histórica. Todas as vezes que a gente briga, ela lembra de 20 anos atrás. E todas as coisas que eu já fiz com ela, 20 anos atrás, parece que ela não me perdoou. E eu não vou apresentar a minha esposa pedindo para ela ficar de pé, porque senão eu corro o risco de ter uma esposa histórica em casa. Mas, queridos, graça e paz. É um privilégio nós estarmos aqui para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, receber porção da palavra e sairmos daqui edificados. Eu e minha esposa temos a grata satisfação de caminharmos junto ao reverendo Erickson, a Flávia, e eu trago aqui um abraço do conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Patos, a terceira igreja. Quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro. Eu sei que os irmãos já estão estudando Pedro, e fiquei sabendo há poucos minutos atrás. Eu não combinei com o reverendo Erickson de expor 1 Pedro, mas aprove ao Deus eterno, o nosso Senhor, trazer essa palavra ao meu coração, e a minha intenção é de que essa palavra também seja edificante ao seu coração na noite de hoje. 1 Pedro, capítulo 1, nós leremos a palavra do Senhor nosso Deus, dos versos de número 6 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versos de número 6 a 9. Convido a igreja mesmo sentada, mas com toda reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura do texto sagrado. Diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e falar com o nosso Deus mais uma vez. Querido Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, mês de maio, mês da família, mês onde nós queremos olhar, ó Deus, para a nossa vida e, ó Deus, fazer uma profunda reflexão acerca do nosso compromisso com o Senhor. Por isso, ó Pai, que o Senhor me dê facilidade de comunicação e de entendimento aos meus irmãos, para que nós possamos receber da parte do Teu Espírito a Tua palavra, Deus. E assim que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, que ela seja operante no nosso meio, para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Toda a humanidade está em busca da felicidade. Não são poucas as opções, não são poucos os caminhos. Nós temos crianças buscando a felicidade, nós temos adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos querem ter tranquilidade de espírito, paz no coração. E é interessante que cada geração tem uma maneira de buscar a felicidade. E nós vivemos um momento onde os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles estão sendo muito observados, muito observados. Se você for olhar para a geração passada, a geração da década de 50, de 60, de 70, ela foi uma geração, você pode perceber, desbravadora. Uma geração de buscas, uma geração de lutas, de conquistas. Foram pessoas que, no Brasil especialmente, milhares delas saíram do ambiente rural e foram para as grandes cidades em busca de desenvolvimento social, em busca de desenvolvimento econômico para a família. Só que esse grupo de pessoas da década de 50, 60 e 70, parece que esse grupo trabalhou tanto, ralou tanto, quis
que os filhos tivessem um conforto bem maior do que o deles e conseguiu oferecer isso. E aí esse grupo acabou então levando a uma nova geração que nós vivemos hoje, um novo conceito. Porque hoje nós vivemos uma geração de pessoas, de adolescentes, de jovens, que acha que a felicidade não é uma busca, mas a felicidade é um direito. Eu mereço ser feliz. E quem está dizendo isso, meus irmãos, não sou eu. É uma jornalista, Eliane Brum. Ela é escritora e documentarista e ela escreveu um artigo muito interessante que diz o seguinte: te vira, meu filho, te vira. Você sempre pode contar comigo, mas essa briga, ela é tua. E essa jornalista, ela está falando nesse artigo sobre uma nova geração que é considerada a geração mais conectada, mais preparada de todos os tempos, porque essa nova geração de hoje, ela faz coisas com a tecnologia, ela tem acessos que os outros não tiveram, mas ao mesmo tempo, sendo a geração mais conectada, ela é a geração mais despreparada de todos os tempos. E ela fala algumas frases que eu queria destacar a respeito da felicidade. Essa jornalista, ela diz o seguinte nesse artigo: foi ensinada a essa geração a acreditar que ela nasceu com o patrimônio da felicidade e não foi ensinada a essa geração a criar a partir da dor. Ela diz mais, olha só, essa geração, ela cresceu com a ilusão de que a vida é fácil, ou de que eles já nasceram prontos, bastaria apenas que o mundo reconhecesse que eles são geniais. Geniais. Essa geração, segundo ela, são aqueles que foram ensinados a pensar que merecem. E para eles a felicidade é um direito e a frustração é um fracasso. Talvez esteja aí uma pista para compreender essa nova geração que existe aí do eu mereço, eu quero, eu preciso, eu sou assim. E é claro, meus irmãos, esse é um tempo muito complicado. Já outros sociólogos, como Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo europeu, vão dizer que essa geração que tem aqui é a consequência da criação de pais que quiseram, de certa forma, dar tudo na mão. Ganhou sempre tudo, fácil demais, estava sempre ali prontinho. Mas o grande centro da questão é que a geração passada, lá da década de 50, buscou a felicidade. E essa nova geração, mesmo mudando o conceito, essa geração também está em busca da felicidade. E hoje, meus irmãos, nós estamos diante de um texto em que a igreja de Cristo Jesus está enfrentando muita tribulação, muitos problemas. E nós precisamos nos preparar, porque a tribulação, ela é algo que mexe conosco. A bonança é algo fácil da gente lidar, é algo fácil da gente encarar. O difícil é quando as coisas começam a dar errado, quando vêm os problemas e eles batem na nossa porta. E a igreja aqui, a que Pedro está escrevendo, essa igreja está inserida num contexto de muita tempestade, muito problema. Uma euforia está acontecendo, porque diante do Império Romano, nós temos ali um homem louco mesmo, Nero. Basta você ler a história, você vai descobrir que Nero, o imperador romano, era um indivíduo que matava os membros da própria família. E o surto desse homem, a loucura dele, chegou a tal ponto de Nero colocar fogo em Roma, na capital do império. Sabe para quê? Para acusar os cristãos que o Império Romano estava sendo atacado por cristãos. Ele fez isso para que o império, então, se voltasse contra o povo cristão. Então, nós temos um tempo onde o Império Romano está muito hostil com relação a todo aquele que professa Jesus, porque a maioria das pessoas acreditava que realmente os cristãos haviam colocado fogo em Roma. Para você ter uma ideia da loucura de Nero, o tanto que Nero era complicado, Nero ele fazia suas festas, ele fazia suas orgias, e as tochas que iluminavam essas festas eram cristãos sendo queimados vivos. E é essa igreja aqui para quem Pedro então está escrevendo. E quando Pedro escreve para essa igreja, nós vemos uma igreja que está cansada de correr, cansada de fugir, cansada de ter que se mudar. É uma igreja que não consegue ter residência, é uma igreja em que os membros não podem ter as suas casas próprias, porque a cada momento pode vir um soldado romano
entrando dentro de casa e destruindo todas as coisas, e esses crentes eles precisam estar se deslocando de uma região para fugir para outra região, porque a perseguição é tremenda, é uma igreja cansada, é uma igreja exausta, é uma igreja que está perdendo a sua expectativa, perdendo a sua perspectiva de vida nesse mundo. Pedro está escrevendo para a gente que está precisando de ânimo, e ele vai então trazer uma palavra de ânimo, uma palavra que aponta o caminho para a verdadeira felicidade. Precisamos entender esse contexto. Pedro, a partir do versículo 2, aqui, desse mesmo capítulo, até o versículo 5, que precede o texto que nós lemos, Pedro vai falar que aquela igreja precisa entender quem ela é nesse contexto tão turbulento. Ela é a igreja que foi adquirida pelo sangue de Jesus Cristo. É uma igreja que foi comprada. É uma igreja que foi separada. Ele vai dizer que eles experimentaram um novo nascimento e que eles agora possuem uma viva esperança. Eles agora são herdeiros de uma herança incorruptível e até o dia deles herdarem a vida eterna em Cristo, eles estão sendo guardados por Deus aqui na terra. Então Pedro, ele quer deixar claro para aquela igreja que estava enfrentando problemas, cansada de tanto sofrimento, que há esperança sim. E a esperança está numa mudança de visão, a esperança está numa mudança de percepção, porque apesar de tantos problemas, eles poderiam descansar no Deus que promete para eles uma vida eterna. Talvez você está passando por dias difíceis, e eu não sei, só Deus sabe. Só Deus conhece o seu coração, só Deus conhece o meu coração, lá no mais intrínseco do nosso ser. Há um Deus que diz para nós que mesmo nesses caminhos tão turbulentos, ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Por isso que Pedro começa dizendo, e eu queria que você observasse o verso de número 6 do texto que nós lemos. Pedro começa esse texto dizendo, nisso exultais. Nisso exultais. Ele inicia o texto com essa expressão dizendo o seguinte, olha, apesar de tudo que está acontecendo em volta de vocês, vocês precisam estabelecer algumas regras importantes para que vocês encontrem felicidade diante das provações. E é sobre isso que eu quero falar com você na noite de hoje. Eu quero tratar do seguinte tema, o mistério da alegria no meio das provações. Porque, meus irmãos, nós fomos treinados, parece que desde a nossa infância. Quando nós temos problemas, nós ficamos com a cara emburrada. Quando está tudo bem, a gente fica alegre. Esse é o treinamento que a gente tem desde criança. Se está dando tudo certo, a gente fica alegre. Se começou a dar errado, a gente fica triste. E a Bíblia vai dizer que existe um mistério que faz com que você fique alegre, independentemente das circunstâncias. E é esse mistério que nós então podemos observar ao longo do texto. A alegria diante da adversidade, ela ocorre quando? Observe o texto, versículo 6 começa nos dizendo, a alegria diante da adversidade, ela ocorre quando nós temos o alvo correto. Nós temos o alvo correto. Precisamos transformar a nossa cosmovisão. Precisamos reavaliar a nossa vida. Preste atenção nisso, meu irmão. Nós não somos cidadãos que vão terminar as suas carreiras aqui nessa terra. Se você se limitar, se você imaginar que a sua vida se restringe aos 80, aos 90, aos 100 anos, ao tempo que você vive aqui nessa terra, o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que nós vamos nos tornar as pessoas mais insignificantes. A nossa vida vai ser tomada por uma tristeza insuportável, que é a tristeza que rege a vida de muitas pessoas que estão aí fora. Pessoas que estão tentando engolir o prazer, a alegria do momento ali, porque elas não sabem do dia de amanhã. Pessoas que entendem que a vida está limitada e elas precisam tirar o proveito máximo hoje, porque o amanhã para elas é incerto. E aí, o apóstolo Pedro nos ensina aqui nesse texto, que para nós, para o crente em Cristo Jesus, o amanhã não é incerto. O amanhã, para o crente, é mais do que certo.
Por isso que o convite de Pedro, o tempo todo nesse texto aqui, é para que aquela igreja olhe para aquilo que nos dá esperança, para a igreja não perder Jesus como centro da vida dela, porque Jesus Cristo veio para promover eternidade. Então, meus irmãos, a nossa cabeça precisa ser treinada para pensar na existência eterna. Nós não podemos nos perder ao nosso cronos, ao que a gente vive aqui, ao nosso tempo aqui, porque nós somos cidadãos que agora viveremos para todo sempre. Foi isso que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós. A razão da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, toda a nossa fé se baseia nessa verdade. A gente está aqui por um tempo, mas nós temos algo reservado para nós que vai durar para todo o sempre. Enquanto a nossa mente não mudar para essa perspectiva, se nós não começarmos a viver aqui, trazendo essa verdade para o nosso interior, nós vamos começar a experimentar um processo de naufrágio. Os problemas do dia a dia, quando você acordar amanhã, os problemas da semana, os problemas familiares, e nós estamos no mês da família, eles vão começar a nos sufocar, eles vão nos afogar, e a gente vai ficar exausto, a gente vai ficar cansado. E o que Deus promete, o que Deus coloca para nós na sua palavra é que Ele nos separou para que nós aprendamos a ler a vida, a observar a vida na perspectiva da eternidade. Por isso, você precisa redimensionar a sua vida. Você precisa, a partir dessa perspectiva do eterno, redimensionar os seus problemas. Hoje o meu problema é grande. E aí eu costumo dizer, para aqueles que eu pastoreio, junto à equipe pastoral da primeira igreja, que é como se fosse um prédio enorme. Você olha para o seu problema e você olha para um prédio enorme, ele está diante de você, e você olha para aquilo e você fala assim, nossa, mas ele é muito maior do que eu. Mas se você começar a avaliar e observar esse problema, entendendo que você é um cidadão eterno, você vê que esse problema se torna um problema pequeno. Porque por maior que seja o problema, não há Deus grande como o nosso Deus. Esse é o convite de Deus para nós através desse texto. E olhe só o que o apóstolo Pedro vai dizer ao longo do verso 6. O seguinte, ele diz, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro aqui, ele está nos ensinando que a alegria e lágrimas não se excluem. E aqui eu quero mais uma vez definir o que é alegria na Bíblia. Alegria na Bíblia não é você viver sorrindo o tempo todo com a sua alma eufórica. Alegria na Bíblia não é aquele indivíduo que está sempre com a disposição para cima, ele está lá todo felizão e tal. Não, esse não é o conceito de alegria na Bíblia. Quando a Bíblia vai falar para nós sobre alegria, ela vai falar sobre satisfação na nossa vida. É ter a certeza que você tem uma paz ali interior, muito profunda, e isso tem gerado sobre a sua vida tranquilidade. E essa tranquilidade, ela vai ser apresentada por Deus em toda a sua palavra. E uma das coisas que esse texto aqui nos mostra é que nós temos uma vida tão segura em Deus, que a partir do momento que nós entendemos que Cristo nos amou ao ponto de morrer por nós numa cruz, e que a partir daí Deus nos concede eternidade, isso vai trazer para nós uma paz tão grande, que os problemas agora já não vão mais nos afetar. Não vão. Porque o raciocínio de Pedro aqui é mais ou menos o raciocínio de Paulo. Paulo, ele diz nas suas cartas, se Deus cuida de mim, ou se Deus cuidou de mim, me retirando do império das trevas, quando eu estava lá, perdido, jogado, e Ele foi capaz de enviar o seu Filho para me tirar dessa condição, agora eu sou filho de Deus, agora eu pertenço à família de Deus, Ele vai cuidar dos meus problemas. É claro que Ele vai cuidar dos meus problemas. É claro que Ele vai sustentar a minha vida. A certeza que Deus cuida de mim faz com que os meus problemas se tornem menores a cada dia. Não que eles sejam pequenos, mas porque você tem um Deus muito grande que te ajuda a se livrar deles. Mas Pedro, ele vai dizer mais, olha aí no texto, Pedro vai dizer no versículo 6 ainda, que no presente a gente tem problema. Ah, pastor, você está falando aí que nosso Deus é grande, que Ele nos ajuda, mas isso não resolve o dia de amanhã. No presente eu tenho problema. Olhe para o texto.
Pedro está falando, versículo 6, no presente eu também tenho problema. Ele não nega o sofrimento. Não é para negar. Sofrimento é uma realidade. O sofrimento do crente acontece. O termo sofrimento aqui vai até além. Ele é utilizado para sugerir depressão e tristeza. Preste atenção. Você está diante de uma igreja do primeiro século que está cansada, que muitos dos irmãos estão se deprimindo, eles estão cheios de tristeza, eles não conseguem levar uma vida normal, eles estão sob pressão. Mas mesmo diante dessas circunstâncias, eles conseguem ver paz e tranquilidade em Deus. E é por isso que o apóstolo Pedro escreve, olha aí, vocês precisam manter o alvo correto. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é a eternidade. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós fomos chamados para viver com Deus por toda a eternidade. Essas dificuldades, meus irmãos, elas têm uma característica, o texto bem diz, elas são no presente. O mundo agora é mau mesmo. A palavra do Senhor nos diz que o mundo em que nós vivemos é um mundo que jaz no maligno. Esse tempo que nós vivemos é marcado por aflições mesmo. Esse tempo é um tempo difícil. Esse tempo é um tempo complexo, complicadíssimo. Não espere, não crie expectativas nesse mundo aqui. Esse mundo aqui é um mundo frustrante. E eu digo mais, pode vir político que for, pode fazer a mudança que achar que é melhor. Nós não podemos depositar a nossa confiança nesse mundo, meus irmãos. Esse mundo é um mundo enganoso. Esse mundo é um mundo que está em busca da felicidade. E a grande questão é que eles buscam e nunca encontram. Nunca encontram. Tem muita gente que diz que é feliz, não porque é feliz, mas porque mantém a felicidade na busca pela felicidade. Todo dia ele inventa um negócio, alguma coisa para entreter ele, para ver se encontra alegria. E aí ele tenta fazer da vida dele uma vida feliz, não porque ele é feliz, mas porque ele está buscando a felicidade. E a palavra de Deus diz para nós, o único que pode derramar alegria nos nossos corações, e uma alegria verdadeira, é Jesus Cristo. E é isso que esse texto quer nos ensinar. Por isso que o apóstolo Paulo, certa vez, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele disse o seguinte, porque para mim tenho por certo, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha a mente de Paulo, da mesma forma que a mente de Pedro. Pedro está dizendo, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Então eu preciso encher o meu coração com essa esperança e expectativa da glória. Eu preciso me alinhar com o eterno. Eu preciso sonhar com o eterno. Eu preciso fazer o que Jesus Cristo me ensinou. Olhe para as coisas do alto. Sonhe com as coisas do alto. Aguarde as coisas do alto. E aí, você, quando ouve isso, precisa aprender que a ideia não é você ficar pensando no céu o tempo todo. Será que lá tem rua de ouro? Como é que vai ser esse negócio? Quando eu chegar lá, como é que é essa rua de ouro? Isso pode também. Você pode sonhar assim. Mas o que nós temos de melhor no céu, meus irmãos? O que nós temos de melhor lá? É Deus. É Deus. E se eu quero viver uma vida na perspectiva do céu, na perspectiva do alto, do eterno, o que eu preciso fazer aqui na terra agora é buscar a presença de Deus. Amar o Senhor. Me degustar em Deus, ter prazer em Deus, como os salmos vão nos ensinar, o Salmo 119, prazer na lei de Deus, nos ensinamentos de Deus, na companhia de Deus, olhar para a Bíblia e entender que esse livro não é apenas eu lendo a respeito de Deus, mas é Deus falando comigo todos os dias. É eu entender que tudo que vem do Senhor é bom. Se a igreja é de Deus, eu quero estar na companhia dos irmãos, com a família. Se orar é de Deus, eu quero aumentar o meu tempo de oração. Se meditar na palavra é de Deus, eu quero meditar nessa palavra com prazer. À medida que eu busco Deus e tudo aquilo que o envolve, eu estou me adaptando àquilo que eu vou viver para todo sempre, na eternidade. É isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, quando Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus já disse isso.
Venha o teu reino significa Jesus me ensina a viver aquilo que eu vou viver por toda a eternidade na sua companhia desde agora. Mas aí, não tem como eu colocar a ênfase do meu coração no mundo e no reino de Deus ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher. Ou as suas ênfases são as coisas do alto, ou as suas ênfases são as coisas do mundo. Jesus Cristo também nos ensina sobre isso. Ele diz, não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. E quando Jesus usa riquezas, ele não se refere só a dinheiro, mas a tudo aquilo que nós valorizamos mais do que a Deus na nossa caminhada. Pedro vai dizer, olha, existe uma realidade de sofrimento agora. Talvez você esteja realmente sofrendo agora, enfrentando o sofrimento agora. Mas Pedro diz, vai passar. Vai passar. Nós podemos atravessar dias difíceis. E provavelmente muitos dos que estão aqui hoje estão com seus corações em lágrimas. Muitos dos que estão aqui hoje vieram à igreja com seus corações sofrendo. Mas a palavra de Deus para você na noite de hoje é: o choro pode durar uma noite, mas Deus reverte o seu choro em alegria, porque foi para isso que Jesus Cristo veio para a terra. Vai passar. É por um breve tempo. E aí tem uma expressão no texto que nos chama a atenção. Observe comigo. O texto diz no versículo 6, se necessário. O texto diz, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. O se necessário aí significa o seguinte: sofrimento não é uma regra. Todo mundo tem que passar por ela. Não, não é. Porque às vezes tem um irmão na igreja que está sofrendo e tem outro que está na bonança. Porque, pastor, eu estou vendo você falar aí de sofrimento, eu não estou sofrendo não. Minha vida está boa. Então, peraí, o que o senhor está dizendo? Que o crente tem que sofrer o tempo todo? Peraí, então eu vou sair daqui e vou arrumar um problema. Não faz isso. Não é essa a ideia do texto. Você não precisa de um problema para você se parecer com os cristãos do primeiro século. Não inventa. Não é para você ir atrás dos problemas, até porque pode ficar tranquilo, em algum momento ele vai chegar. Então, se você, meu amado, está vivendo os dias de alegria, se as coisas estão dando certo para você, se aquele emprego que você tanto queria, você conseguiu, se você está tendo harmonia na sua vida familiar, se a sua saúde está boa, aproveite o seu momento. Agradeça a Deus. Usufrua isso com o máximo de intensidade que você puder. Lembrando-se sempre que mesmo que você esteja em dias de bonança, você não pode deixar Deus de lado. Você precisa permanecer tendo Ele como centro da sua vida. Porque se o quadro mudar, se as coisas se inverterem, você vai estar firme no Senhor. Isso é, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí me chama a atenção o texto dizendo, observe aí, versículo 6 ainda, sejais contristados, nos ensinando que realmente nós podemos ficar tristes. Em algum momento, com as adversidades que nos cercam, nós podemos realmente ficar tristes. Mas Pedro aqui, meus amados, não está falando de qualquer sofrimento. Ele está falando do sofrimento daqueles que estão padecendo pela causa de Cristo. Tem uma razão. Muito cuidado com as razões dos seus problemas, porque quando as razões dos nossos problemas são oriundas do pecado, ou seja, quando nós criamos os nossos problemas por causa da nossa desobediência, isso traz consequências. Então você precisa avaliar se os problemas que você está atravessando são problemas que vêm ou desse mundo que é desajustado, que é ruim, desse mundo corrompido, do pecado que existe nessa terra, e isso está afetando você, ou porque você é um seguidor de Cristo. Porque a luta dos cristãos do primeiro século aqui é porque eles eram seguidores de Cristo. Por isso eles estavam passando por problemas. E aí, meus amados, quando nós pecamos e entramos em problemas por causa disso, sem dúvida nenhuma nós vamos sofrer consequências. E quem está falando isso não sou eu, é o próprio apóstolo Pedro. Queria que você avançasse, por favor, aí na sua Bíblia, lá para o capítulo 4 do texto, e você vai ver que dos versos 14 ao verso de número 16, Pedro é quem fala isso. Olha só, ele diz o seguinte, se você puder, eu gostaria que todos lêssemos a uma só voz, 1 Pedro 4, 14 a 16. Diz assim, juntos, por favor, a uma só voz. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós
repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Tem muita gente dizendo, pastor, lá em casa nós estamos sofrendo tanto, nós estamos passando por tantos problemas, tantas dificuldades, e aí você olha para a vida da pessoa e claramente você vê uma vida rodeada pelo pecado. Aprenda a estabelecer o alvo. O alvo correto é: eu sou um cidadão da eternidade. A minha vida não se limita a essa terra e o meu problema é momentâneo. Mas essa passagem ensina mais, eu queria caminhar com você. A Bíblia vai nos ensinar mais ao falar acerca do mistério da alegria nas provações. E o texto diz que a alegria diante da adversidade, ela ocorre quando nós temos o alvo correto. Mas em segundo lugar, a alegria diante da adversidade acontece também quando nós temos o valor correto. Observe, por favor, o versículo 7. O versículo 7, na parte A, vai nos ensinar qual deve ser o nosso valor correto. E qual é o valor correto? Olha o que o texto diz. Para que, uma vez confirmado o quê? Valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Valor da vossa o quê? Fé. O valor correto é o valor, então, da fé. Para nós entendermos isso, nós precisamos nos perguntar qual que é o valor correto em relação à nossa fé. Por quê? Porque fé é uma palavra muito abrangente. Muito abrangente. Existem vários conceitos de fé e nós mesmos, como cristãos, podemos construir na nossa mente um conceito equivocado de fé. E eu trouxe aqui, para exemplificar melhor isso, alguns dos conceitos que existem no mundo de hoje e que são conceitos equivocados de fé. Primeiro deles, o pensamento positivo. Pensamento positivo. Nós temos muitas vezes uma fé que está muito entrelaçada com essa corrente filosófica da nossa geração, que é o pensamento positivo. Tem muita gente confundindo fé com pensamento positivo. E eu vou dizer uma expressão aqui que você vai entender facilmente e ver que ela acontece de uma maneira muito comum no nosso meio. É quando alguém fala assim: em nome de Jesus eu vou conseguir isso. Em nome de Jesus, meu filho vai passar no vestibular. Pastor, tem problema eu usar essa frase? Tem. Mas pastor, eu falei, em nome de Jesus, meu filho vai passar no vestibular. Não, se estudar, seu filho vai passar no vestibular. Em nome de Jesus, eu vou conseguir aquele trabalho. Não, você não vai. Isso é uma expressão do pensamento positivo que nós convertemos ela para o Evangelho. A Bíblia não ensina, hora nenhuma, que você tem que falar em nome de Jesus e as coisas elas vão acontecer milagrosamente. Ensina? Não. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Como é que Jesus nos ensinou a orar? Lá na oração do Pai Nosso: Pai, que seja feita a tua vontade. Não tem esse negócio de em nome de Jesus eu vou conseguir aquele trabalho, em nome de Jesus eu vou conseguir isso, em nome de Jesus eu vou conseguir aquilo. E se você não conseguir, como é que fica o nome de Jesus nesse negócio? Aí você quebrou um mandamento. Qual mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em... Está vendo? O problema do pensamento positivo é esse. Olha aí. Pensamento positivo é hoje algo usado em muitas igrejas. Tem muita igreja usando pensamento positivo como marca de fé. Eu vou conseguir, determina. Isso não está na Bíblia, não, meu irmão. Não adianta você fazer esse esforço todo, que isso não é fé. Isso é vontade. Você está com muita vontade de conseguir aquele negócio. Mas isso não é fé. Mas tem um outro conceito de fé que também permeia as igrejas evangélicas, que é a religiosidade barganha. A religiosidade barganha é quando nós dizemos assim, eu vou fazer tudo certinho, eu vou na igreja domingo, eu vou na escola dominical, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou no estudo bíblico, mas Deus, o Senhor anda na linha comigo. Religiosidade barganha. E aí quando acontece alguma coisa errada na casa do indivíduo, na saúde dele, ele vira e fala assim: o que será que eu fiz de errado? Por quê?
Porque ele construiu uma relação de barganha com Deus. Eu vou ser um crente certinho, mas Deus tem que colaborar para fazer a parte dele. Meu irmão, essa matemática não funciona na Bíblia. Irmãos, isso aqui é a tendência natural do nosso coração e às vezes a gente cai em um desses pontos. E o que a Bíblia nos ensina e o que Pedro nesse texto especialmente nos ensina é que nós precisamos ter uma entrega total e dependente a Deus. Deus está comigo. Deus está com você. Deus me ama. Deus ama você. O cuidado e o amor de Deus para conosco não se submete às circunstâncias. Porque os pais, com certeza, eu não sou pai ainda, mas essa é uma experiência que diversos pais passam. Os pais, com certeza, eles ficam muito tristes com os seus filhos. Quando a gente percebe que o filho ele vai lá, você entrega aquele presente para ele, ele vem e fala que te ama. Mas quando você não entrega, não há esse amor de maneira correspondente. Nós ficamos tristes com isso porque a gente percebe que o filho não está dizendo de coração muitas vezes, mas ele está dizendo algo ali porque ele está sendo beneficiado. Com Deus não funciona assim. Deus, Ele quer que nós o amemos sobre todas as coisas. Deus, Ele quer que nós dependamos dEle sem nenhuma reserva. E se Ele tem permitido adversidades ao nosso redor, como o próprio apóstolo Pedro diz, é para o nosso bem. O problema é para nos moldar. O problema é para nos tratar. É para fazer com que nós passemos então a redimensionar a nossa vida à luz da eternidade. O problema que vem sobre a sua vida é porque Deus tem um propósito. Pare de ficar brigando com Deus por causa do problema. Acalme o seu coração. Vá para casa hoje, descanse, acorde amanhã, levante e fale, Deus, vamos conversar. O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer me mostrar com essa adversidade? Deus tem propósitos, Deus nos ajusta e Ele usa as adversidades para nos moldar. E quem está falando isso é alguém que está sofrendo. Pedro. Pedro era um dos maiores líderes da igreja naquele momento. Pedro é um homem que está com seu pescoço a prêmio. E não só ele, como também a sua família. E diz a tradição que a esposa de Pedro, ela foi crucificada antes dele. E que no último olhar ali que os dois tiveram, um para com o outro, o último momento que a esposa de Pedro teve dele, quando a esposa dele já estava ali sendo levada pelos soldados romanos para ser crucificada. Imagina o coração do marido. No último momento, nos últimos instantes, Pedro vendo a esposa dele sendo levada pelos soldados, a última frase dele não foi eu te amo. A última frase de Pedro para sua esposa foi: lembra-te do Senhor. Lembra-te do Senhor. E essa é a frase que eu quero que fique gravada no seu coração quando o problema vier à tona. Lembra-te do Senhor. Lembra-te da cruz. Lembra-te do amor que foi revelado para te resgatar do império das trevas. Deus está nos tratando. Deus está nos purificando. Assim como diz o verso 7, observe, assim como o ourives purifica o ouro através do fogo. E aí o texto vai dizer que uma vez confirmado e apurado, ou seja, à medida que nós passamos por adversidades, Deus nos apura, Deus confirma que nós somos filhos dele. Isso provém aqui do texto, da mesma palavra grega que significa aprovar por meio de um experimento. Deus nos aprova. Quando a gente passa lá pelo experimento do fogo, Ele cuida de nós. As pessoas que conhecem o Senhor e amam o Senhor, elas aprendem a passar por problemas. Os problemas da vida com tranquilidade, porque elas sabem que quem está no barco com elas, independente da tempestade, é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus não nos ensina no em nome de Jesus vai ser. Mas é por isso que a palavra de Deus nos ensina, se Deus quiser. Porque se Deus quiser, Ele cuidará de nós. Ele estenderá o seu olhar de graça para conosco. E Ele nos dará alegria no meio das adversidades. Quando? Quando nós olharmos para o alvo correto. Quando nós tivermos o valor correto. E por último, quando nós tivermos o valor definido também. Versos 7, 8 e 9. E o nosso valor definido, ou o nosso motivo definido de viver nessa terra, diz o texto aí, é
honrar, glorificar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe só o que diz o final do verso 7 e o verso 8. Para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer nessa noite. O quanto o seu coração descansa diante dos problemas? A maneira pela qual você avalia se você tem muita ou pouca fé, não é se você recebe muita bênção da parte de Deus. Não é esse o conceito de fé. Você consegue observar a sua fé à medida que você passa por problemas, por adversidades e você descansa nas mãos de Deus. Isso mostra que você tem de Deus confiança e você sabe que Ele está cuidando de você. Quantos de nós não poderíamos olhar para a nossa história e dizer assim, nossa, lá no passado, mas Deus já me deu tantos livramentos. Lá no passado, Deus já cuidou tanto de mim. Quantas bênçãos já não foram derramadas sobre nós? Quantas maravilhas. Eu sei que muitas coisas podem ter dado errado. Mas muitas vezes nós ficamos focando no dedinho que está doendo, quando a gente deveria olhar para todo o resto que Deus cuida de nós. Vamos contar, meus irmãos, contar as bênçãos e observar o quanto Deus tem sido bondoso para conosco. Vamos ter um motivo definido. Quantas bênçãos Deus tem revelado aos seus filhos. Com certeza isso vai gerar nos nossos corações. Versículo 8, observe. Uma alegria indizível e cheia de glória. O convite de Pedro é para que nós olhemos para Cristo. É para que nós confiemos no Senhor. E o versículo de número 9 termina dizendo qual será o resultado disso. Qual será o resultado de uma confiança no Senhor a despeito das adversidades? O versículo 9 diz, a salvação das nossas almas. Nós seremos salvos. Isso está garantido. E isso não foi garantido por mim. Isso não foi garantido por você. Não importa o que aconteça conosco, nós seremos salvos. Porque há um Deus que controla os céus e controla a terra. Esse Deus veio, morreu por nós e hoje nós podemos descansar nele. Nós já obtemos a salvação. Nós já somos cidadãos da vida eterna. E nós precisamos então descansar no Senhor e esperar o dia em que Ele voltará e reinará conosco por toda a eternidade. Por isso então, eu quero concluir esse sermão dizendo para você que aquela jornalista, Eliane Brum, ela tem razão. Nós não nascemos com direito à felicidade. Ninguém nasceu com direito à felicidade. Por causa do pecado, a felicidade ela foi tirada. E muitos estão em busca da felicidade. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o único que pode dar alegria verdadeira independente das circunstâncias. E você hoje precisa buscar essa alegria porque essa alegria é uma alegria que pode tornar a sua vida não somente melhor agora, mas essa alegria pode tornar a sua vida uma vida eterna. Deus, em Cristo Jesus, já dispensou graça e misericórdia para nós. E as nossas famílias, e a família da Terceira Igreja Presbiteriana de Patos, já foi alcançada por essa graça. A pergunta é, como nós vivemos a partir disso? Com o nosso semblante caído? Ou com o alvo correto? Com o valor correto? Com o motivo definido? E com a certeza de que um dia nós estaremos com Ele num lugar perfeito e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que Ele console os nossos corações nessa direção. Que Ele nos encha da certeza de que um dia nós desfrutaremos de uma vida eterna. E ali já não haverá mais choro. Ali já não haverá mais lágrimas. Ali nós estaremos na presença do nosso Senhor e Ele pastoreará os nossos corações por toda a eternidade. Com alegria. Com alegria.